Olá, concurseiros! Sejam bem-vindos ao canal Aprenda Rápido. Iremos dar continuidade hoje à nossa playlist de matemática com foco no concurso do IBGE de 2022 para o cargo de recenseador. Esse é o sexto vídeo da nossa playlist e se você não assistiu aos vídeos anteriores da playlist, sugiro que assista lá para estar por dentro de todos os pontos da matéria, ok? Os links para os vídeos estão aqui embaixo na descrição. Como vocês sabem, em cada vídeo eu passo para vocês tanto a parte teórica quanto a parte prática com algumas questões. Então vocês conseguem ver de fato como esses assuntos caem em prova. Então fiquem ligados no canal, se inscrevam, assistam aos vídeos até o final, que dessa forma vocês irão estar super preparados para arrebentar aí na prova, ok? E qual é o assunto da aula de hoje? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar o ponto 6 do edital, ou seja, nós iremos trabalhar unidades de medida, que são as unidades de medida de comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura e área, e resolução de problemas envolvendo grandezas, ou seja, essas grandezas aqui, ó, comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura e área. Então, eu vou explicar de forma bem rápida tudo o que vocês precisam saber para arrebentar aí no quesito 6 da prova. Então, vamos lá, pessoal. Unidades de medida e resolução de problemas envolvendo grandezas. O que vocês precisam saber daqui é que unidades de medida são representações utilizadas para medir grandezas. Ah, Vanessa, como assim? Pessoal, grandezas como, por exemplo, comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura e área. Então, o objetivo dessa aula é fazer vocês compreenderem as unidades de medida e a resolver problemas envolvendo essas unidades de medida aqui. Eu vou explicar para vocês também o conceito de Sistema Internacional de Unidades, SI, de Sistema Internacional. O Sistema Internacional de Unidades, SI, tem por objetivo definir uma unidade padrão para cada grandeza. Isso acontece para que haja uniformidade. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó, a unidade padrão de cada uma das grandezas que vocês precisam saber. Então, no comprimento, a unidade padrão é o metro, que é assim, ó, m de metro. No volume, a unidade padrão é o metro cúbico. Então, fica assim, ó, m elevado a 3 de metro cúbico. Já a unidade padrão de capacidade é o litro, então fica um Lzinho de litro. A unidade padrão de tempo é o segundo, então é um S de segundo. A unidade padrão de massa é o quilograma, então um K e um G de quilograma. A unidade padrão de temperatura é o Kelvin, então é um Kzinho aqui, ó, de Kelvin. E a unidade padrão de área é o metro quadrado. Então, fica um m ao quadrado de metro quadrado. Agora, nos próximos slides, eu vou explicar mais detalhadamente para vocês, de um a um, que é para vocês arrebentarem na prova. Então, vamos lá. Falando sobre unidade de medida de comprimento, eu já expliquei para vocês que a unidade padrão é o metro. Aqui, ó, o mzinho de metro. Nós temos todas essas conversões aqui, ó. É importante vocês saberem todas? Sim, porém, a prova do IBGE para recenseador é de nível fundamental. Então, é mais importante que vocês foquem aqui em quilômetro, metro, centímetro e milímetro. É para estudar todas? É, porém, foquem nessas 4 aqui que eu mencionei, porque tem mais chances de cair do que as outras. Como que a gente faz a conversão? Galera, quando é para converter aqui, ó, da esquerda para a direita, a gente sempre multiplica por 10. E quando é para converter da direita para a esquerda, a gente sempre divide por 10. Então, aqui, por exemplo, para converter de quilômetro para hectômetro, a gente multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, a gente multiplica por 10. De decâmetro para metro, a gente multiplica por 10. Agora, por exemplo, de metro para decâmetro, a gente divide por 10. E assim sucessivamente. Então, sempre que for da esquerda para a direita, a gente vai multiplicando por 10. E sempre que for da direita para a esquerda, a gente vai dividindo por 10. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Como que a gente converte, por exemplo,
5 quilômetros em metro. Galera, a gente coloca o 5 aqui, ó, de quilômetros. E de quilômetro para metro tem quanto aqui, ó? 1, 2 e 3. Então, a gente vai ter que multiplicar o 5 por 10 3 vezes. Então, aqui, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Galera, a gente sabe que quando multiplica aqui por 10, é só repetir o número, ou seja, 5, e colocar o número de zeros. Então, aqui, ó, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, a gente coloca aqui, ó, 3 zeros. Então, 5 quilômetros convertido para metros dá 5.000 metros. Beleza? Agora vamos lá para outra unidade de medida. Falando agora sobre volume, a unidade padrão é o metro cúbico. Então, aqui, ó, o mzinho elevado a 3. Assim como antes, é importante que vocês saibam todas. Porém, as mais importantes, as que têm a maior probabilidade de cair, são quilômetro, metro, centímetro e milímetro cúbico. Pessoal, da esquerda para a direita, para converter, a gente multiplica por 1.000. E da direita para a esquerda, para converter, a gente divide por 1.000. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Por exemplo, como é que a gente converte 12 metros cúbicos para centímetros cúbicos? Pessoal, metros cúbicos está aqui, ó. E centímetros cúbicos está aqui, ó. Isso quer dizer que a gente vai ter que multiplicar 12 por 1.000 duas vezes. Ah, Vanessa, como assim? Galera, é como se tivesse uma vírgula aqui, ó. Então, de cá para cá, a gente multiplica por 1.000. E de cá para cá, a gente multiplica por 1.000. Tá vendo que cada 1.000 tem 3 zeros? Então, a gente vai fazer assim, ó. Essa vírgula vai andar aqui 3 vezes e mais 3 vezes. E a vírgula vai parar aqui, ó. E o que a gente faz com esses espaços aqui em branco? A gente coloca 0. Então, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Então, 12 metros cúbicos equivalem a 12 milhões de centímetros cúbicos. Pessoal, falando agora sobre capacidade, a unidade padrão é o litro. Então, aqui, ó, um Lzinho de litro. Pessoal, tenho que saber todas? Pessoal, tem que saber todas para conseguir aqui converter e andar com as casinhas. Porém, as mais importantes são o litro e o mililitro. Então, aqui, ó, se for converter da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar por 10. E se for converter da direita para a esquerda, a gente vai dividir por 10. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, ó. 3 litros equivalem a quantos mililitros? Vamos lá, galera. Daqui para cá, ó, a gente multiplica por 10. Daqui para cá, a gente multiplica por 10. E daqui para cá, a gente multiplica por 10. Isso quer dizer que o 3 vai ser multiplicado por 10 3 vezes. Quantos zeros tem aqui, ó? 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, a gente coloca aqui, ó, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, 3 litros equivalem a 3.000 mililitros. Pessoal, agora vamos falar de tempo. A unidade padrão de tempo é o segundo. Então, aqui, ó, S de segundo. Então, aqui, pessoal, para a gente converter de horas para minutos, a gente multiplica por 60. Para a gente converter de minutos para segundos, a gente multiplica por 60. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Olha, 1 hora equivale a quantos minutos? Pessoal, de horas para minutos, a gente tem que multiplicar por 60, certo? Então, 1 vezes 60 é igual a quanto? 60. Então, 1 hora equivale a 60 minutos. Eu vou dar mais um exemplo para vocês fixarem melhor. Então, 1 hora equivale a quantos segundos? Pessoal, vamos lá, ó. De cá para cá, a gente tem que multiplicar por 60.
e de cá para cá por 60. Isso quer dizer que a gente tem que multiplicar 1 por 60 duas vezes. Então, é 1 multiplicado por 60, a gente já sabe que é 60. E a gente tem que multiplicar por 60 de novo. Isso daqui vai dar 3.600 segundos. Agora, falando sobre massa, a unidade padrão é o quilograma. Ah, Vanessa, a gente tem que saber todos aqui? Galera, sim, para conseguir andar e converter. Porém, foquem mais aqui no quilograma, no grama e no miligrama. Então, para converter da esquerda para a direita, a gente multiplica por 10. E para converter da direita para a esquerda, a gente divide por 10. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês fixarem melhor. Olha só, 3 quilogramas equivalem a quantas gramas, pessoal? Ó, de cá para cá a gente multiplica por 10, de cá para cá por 10 e de cá para cá por 10. Isso quer dizer, ó, que de quilograma para grama a gente tem que andar 3 casinhas. Então, isso significa que a gente tem que multiplicar o 3 por 10 3 vezes. Quantos zeros são aqui? Ó? 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, a gente coloca aqui, ó, 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. Então, 3 quilogramas equivalem a 3.000 gramas. Falando aqui em temperatura, a unidade padrão é o Kelvin. Então, aqui, ó, casinho de Kelvin. Galera, muita atenção aqui, ó. As principais são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A conversão de temperatura é diferente das outras. Galera, para converter temperatura, a gente precisa dessa fórmula aqui, ó. Porém, um grande detalhe. Essa parte aqui da fórmula é para Celsius. Essa parte aqui da fórmula é para Fahrenheit. E essa parte aqui da fórmula é para Kelvin. Kelvin não é grau, porém Fahrenheit é grau e Celsius é grau também. Então, não é sempre que vocês vão precisar usar toda essa fórmula. Por exemplo, para converter de Celsius para Kelvin, a gente só usa essa parte aqui e iguala a essa parte aqui e ignora aqui. Para converter de Fahrenheit para Kelvin, por exemplo, a gente utiliza essa parte aqui e essa parte aqui e ignora essa parte aqui. Tá bom? Vamos fazer umas questões aqui que vocês vão entender melhor. Por exemplo, como a gente converte 40 graus Celsius em Kelvin? Pessoal, vamos lá, ó. Qual é a parte aqui do Celsius? Essa parte aqui. Então, a gente faz assim, ó. TC dividido por 5. E é para a gente converter para Kelvin, não é? Então, a gente pega essa parte aqui da fórmula. Então, é igual a TK. Percebam aqui, ó, que C é de Celsius e K é de Kelvin. E a gente termina aqui, ó, de transferir a fórmula. Então, menos 273 dividido por 5. Pessoal, a gente sabe aqui, ó, que a gente quer converter 40 graus, certo? Então, onde tem aqui o TC, a gente vai colocar 40. Então, vai ficar assim, ó, 40 dividido por 5 é igual a TK menos 273 dividido por 5. Pessoal, percebam que tem 5 aqui embaixo e 5 aqui embaixo? Então, a gente consegue cortar, ó. Então, vai ficar assim, 40 é igual a TK menos 273. Pessoal, eu vou apagar isso daqui, ó, para a gente ter espaço para continuar. Como eu falei, ó, 40 é igual a TK menos 273. Então, o que a gente faz aqui, ó? A gente coloca o 40 e passa o 273 para o outro lado como um número positivo. Então, fica 40 mais 273 é igual a TK. Isso quer dizer que TK é igual a 40 mais 273. Quanto que dá isso aqui, galera? 313 Kelvin. Galera, não coloca grau Kelvin, é só Kelvin. Então, aqui, ó, 40 graus Celsius em Kelvin é igual a
313 Kelvin. Vamos fazer mais alguns exemplos para vocês fixarem melhor. Eu vou apagar isso aqui e a gente já volta. Como eu converto, então, 250 Kelvin em Celsius? Pessoal, onde é que está o Celsius aqui? Está aqui. Então, TC dividido por 5. E onde é que está o Kelvin aqui? Está aqui. Então, é igual a TK menos 273 dividido por 5. Pessoal, a gente já tem o valor de Kelvin, certo? Então, a gente coloca 250 aqui onde tem o TK de Kelvin. Então, a gente faz assim, TC dividido por 5 é igual a 250 menos 273 dividido por 5. Percebam que tem 5 aqui embaixo e 5 aqui embaixo. Então, a gente pode cortar aqui. Então, TC é igual a 250 menos 273. Quanto que dá isso, galera? Menos 23, certo? Menos 23 o quê? Graus Celsius. Então, 250 Kelvin equivalem a menos 23 graus Celsius. Vou apagar isso daqui para a gente fazer mais um exemplo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai converter 40 graus Celsius em Fahrenheit. Pessoal, onde é que está o Celsius aqui? Aqui. Então, TC dividido por 5 é igual a... E a gente quer converter em Fahrenheit, certo? Onde é que está o Fahrenheit aqui? Aqui, Então, TF menos 32 dividido por 9. Pessoal, a gente já tem o valor de Celsius. Então, a gente coloca esse 40 aqui, no lugar do TC. Então, fica assim, 40 dividido por 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Percebam que agora não é mais um 5 aqui embaixo, então a gente não pode cortar. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Cruzando, galera. Então, 40 vai multiplicar 9 e 5 vai multiplicar o TF e o menos 32. Então, vamos lá. 5 multiplicando o TF fica 5TF. 5 multiplicando o menos 32 fica menos 160. Isso aqui é igual a 40 multiplicando 9. Quanto que é 40 vezes 9, galera? 360. Continuando aqui, a gente faz assim, 5TF. E agora a gente passa esse menos 160 para o outro lado como um número positivo. Então, fica assim, 5TF é igual a 360 mais 160. Vou apagar aqui para a gente poder continuar. Então, 5TF é igual a 360 mais 160, que dá quanto? 520. Então, pessoal, o que a gente faz agora? TF é igual a 520 dividido por 5. Então, isso quer dizer que TF é igual a 104 graus Fahrenheit. Então, 40 graus Celsius equivalem a 104 graus Fahrenheit. Pessoal, falando agora em área, a unidade padrão é o metro quadrado. Então, aqui, mzinho elevado a 2. Ah, Vanessa, é importante saber essa ordem aqui? Pessoal, sim, para vocês conseguirem andar e converter. Porém, foquem aqui no quilômetro quadrado, no metro quadrado, no centímetro quadrado e no milímetro quadrado. São os mais importantes, são os que têm mais chances de cair na prova de vocês. Então, para a gente converter da esquerda para a direita, a gente multiplica por 100. E para converter da direita para a esquerda, a gente divide por 100. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. 4 metros quadrados equivalem a quantos milímetros quadrados? Galera, vamos lá. O metro quadrado está aqui. Para a gente sair daqui e chegar lá no milímetro, a gente tem que multiplicar por 100, multiplicar por 100 de novo e multiplicar por 100 de novo.
Então, o que a gente faz aqui? A gente pega esse 4 e repete. E soma esses zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros, certo? Então, a gente coloca 6 zeros para a direita do 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer, então, que 4 metros quadrados equivalem a 4 milhões de milímetros quadrados. Pessoal, agora que a gente já passou por todas as unidades de medida e eu já ensinei para vocês como que a gente converte cada uma das unidades de medida, vocês já estão prontos para a gente fazer algumas questões de provas anteriores. Então, vamos lá. Pessoal, eu separei 3 questões para a aula de hoje e essa primeira questão aqui, ó, é da banca FGV do órgão IBGE. Então, vocês vão conseguir ter uma noção bem legal aí do tipo de questão que vai cair na prova de vocês. Então, essa questão aqui diz que Joana construiu um muro em 3 dias. No primeiro dia, ela construiu 7 metros e 67 centímetros de muro. Então, aqui, ó, no primeiro dia, ela construiu 7 metros e 67 centímetros de muro. No segundo dia, ela construiu 8 metros e 25 centímetros de muro. Então, no segundo dia, ela construiu 8 metros e 25 centímetros de muro. E no terceiro dia, ela construiu 7 metros e 48 centímetros de muro. Então, no terceiro dia, Joana construiu 7 metros e 48 centímetros de muro. Continuando o enunciado, a questão quer saber: o comprimento total do muro construído por Joana foi de... Então, qual que é o total de comprimento de muro que a Joana construiu? Galera, a gente tem que somar o que ela construiu no primeiro dia com o que ela construiu no segundo dia com o que ela construiu no terceiro dia. Vindo aqui e separando, galera, aqui a gente já consegue somar 7 com 8 com 7, e isso daqui dá, ó, 22 metros. Porém, a gente ainda precisa saber quantos metros dá todos esses centímetros aqui somados. Galera, se a gente somar 67 com 25 com 48, isso daqui dá 140 centímetros. Mas a gente sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, isso quer dizer que aqui, ó, tem 1 metro e 40 centímetros. Se a gente somar 22 metros com 1 metro e 40 centímetros, então isso aqui dá, ó, 23 metros e 40 centímetros. Resposta correta, vamos procurar aqui, ó, letra D, 23 metros e 40 centímetros. Pessoal, chegamos na segunda questão da aula de hoje e essa questão é da banca FGV. O enunciado da questão diz que, em certo país X, o tempo é marcado de forma diferente da nossa. Então, a gente já sabe que a gente vai ter aqui, ó, o país X. Vamos lá. No país X, cada dia possui 20 horas, representadas por 20H. E cada hora possui 100 minutos, representados por 100 minutos. Neste país, o intervalo de tempo correspondente a 7 horas e 75 minutos é equivalente no nosso sistema a... Então, beleza, galera. A gente vai ter que comparar o país X com o nosso sistema, ou seja, com o nosso país. Então, vamos escrever aqui, ó, nosso país. Pessoal, o que a questão quer saber é quanto 7 horas e 75 minutos do país X, então aqui, ó, 7,75, ou seja, 7 horas e 75 minutos, quanto esse tempo no país X equivale ao nosso país. Então, aqui, ó, a gente não sabe quanto é, então é X. Pessoal, aqui no enunciado diz que no país X, cada dia possui 20 horas. Então, a gente coloca aqui, ó, 20 horas. Só que a gente sabe que no nosso país, um dia equivale a 24 horas, certo? Então, agora a gente faz aqui, ó, uma regrinha de 3.
Então, 20 multiplica x e 7,75 multiplica 24. Como que fica isso daqui, ó? 20x é igual a 7,75 multiplicados por 24. Então, 7,75 multiplicando 24. Isso aqui fica assim, ó, 20x é igual a... Gente, 7,75 vezes 24 dá 186. Pessoal, vamos continuar aqui, ó. A gente faz assim, x é igual a 186 dividido por quanto? Por 20, que vai para lá dividindo. Isso quer dizer que x é igual a 186 dividido para 20, que é quanto? 9,30. Pessoal, isso daqui quer dizer que a gente tem 9 horas mais 0,30 horas. O que a gente precisa saber é quanto 0,30 horas equivale em minutos. Como que a gente transfere horas para minutos, pessoal? Multiplicando por 60, certo? Então, a gente vai ter que multiplicar 0,30 por 60. Quanto que é 0,30 multiplicado por 60? Pessoal, é 18. Então, isso significa que 7 horas e 75 minutos no país X equivale a 9 horas e 18 minutos no nosso sistema. Qual que é a resposta certa aqui, então? Letra C, 9 horas e 18 minutos. Pessoal, chegamos na última questão da aula de hoje, e essa questão aqui é da banca FGV. O enunciado da questão diz que Marieta sabe que, caminhando de maneira uniforme, o comprimento do seu passo é de 75 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, P de passo é igual a 75 centímetros. Vamos lá. O resto da questão diz que para atravessar uma praça, então é como se tivesse uma praça aqui, ó, e para atravessar essa praça, Marieta tivesse contado 96 passos. Então, pessoal, o que a questão quer saber? A questão quer saber a distância que Marieta percorreu para atravessar a praça. Então, pessoal, se um passo de Marieta equivale a 75 centímetros, 96 passos de Marieta equivalem a quantos centímetros? A gente não sabe. Então, a gente faz aqui, ó, uma regra de 3. 1 vezes x é igual a x, e aqui a gente multiplica 96 por 75. Então, 96 vezes 75. X é igual a... Quanto que é, pessoal? 96 multiplicado por 75 é igual a 7.200. 7.200 o quê? Centímetros. Porém, pessoal, todas as opções aqui, ó, estão em metro. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que converter de centímetros para metros. A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, quantos metros equivalem a 7.200 centímetros? Pessoal, regrinha de 3 mais uma vez. X multiplica 100, então 100x é igual a 1 vezes 7.200. X é igual a 7.200 dividido por 100. Pessoal, a gente pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, isso quer dizer que x é igual a 72. 72 o quê? Metros. Então, qual que é a resposta correta? Letra C, 72 metros. Pessoal, obrigada por terem assistido até aqui. Se não entenderam alguma coisa, voltem, assistam de novo, que eu tenho certeza que vocês vão arrebentar na prova. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o ponto 7 do edital. Então, até lá! Tchau!